Olá amigos, tudo bem? Me chamo Moisés Silva e faço parte do Grupo União Bonsai Rio de Janeiro. Hoje falaremos sobre adubação. Assista nossos vídeos no YouTube, participe da nossa página no Facebook e entre para o nosso grupo de WhatsApp. Então galera, assim como todos os seres vivos, os vegetais também precisam se alimentar. Estão classificados como organismos autótrofos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento. Beleza? Partindo desse princípio, apesar das plantas produzirem seu próprio alimento, elas precisam dos ingredientes para essa produção. E os principais nutrientes são o NPK. Representado pela letra N, o nitrogênio tem ação na parte verde da planta. É um dos principais componentes das proteínas vegetais. Sem ele, as plantas não poderiam realizar a fotossíntese. Esse componente é importantíssimo, atua diretamente no crescimento da planta. O outro componente é o fósforo, representado pela letra P. Atua principalmente na floração, manutenção e formação de frutos, no crescimento de raízes e na multiplicação das células. O fósforo é essencial às plantas e deve estar presente em uma forma inorgânica simples para que possa ser assimilado. Já o potássio, representado pela letra K, é essencial para o crescimento. É responsável pelo equilíbrio da água na planta, atua no tamanho do fruto e na resistência a doenças e falta d'água. Galera, para vocês que cultivam bonsai, essa explicação sobre NPK é primária. Então, guardem isso. Esses três elementos estão na classe dos macronutrientes. Seriam considerados o nosso arroz com feijão. Bem, mas assim como nós, as plantas precisam de outros elementos químicos, e esses elementos estão no grupo dos micronutrientes. Portanto, citarei alguns deles. Temos o ferro, o zinco, o cobre, o enxofre, entre outros. Esses nutrientes são tão importantes quanto os macronutrientes. Fazendo uma analogia, esses elementos estão para as plantas, como a batata frita, o torresmo, o filé mignon estão para nós, mas devem ser consumidos em menos quantidade, ou seja, deve haver um equilíbrio para que a planta cresça vigorosa e saudável. Depois dessa pequena explicação, vamos falar sobre os tipos de adubo. Começaremos pelos adubos orgânicos. Temos a torta de mamona e a farinha de osso. Esse adubo é o mais utilizado pelos bonsaístas. Em geral, muitos já acham que é o suficiente para que a planta possa se desenvolver, pois nesse adubo já temos o NPK. Geralmente, esse adubo é vendido fracionado, entre torta de mamona mais farinha de osso, onde fazemos uma mistura de 2 para 1, 2 partes de torta de mamona para 1 de farinha de osso. A proporção para cada planta está nas indicações do fabricante. Observação: o adubo orgânico é o único adubo que você pode errar à mão. Claro, isso não significa colocar o triplo do recomendado pelo fabricante. Lembre-se, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Outra coisa que muitos reclamam é sobre o cheiro desse adubo. Obviamente, vai acontecer com todos. Como se trata de um adubo orgânico, ele precisa entrar em decomposição para funcionar. Como a farinha de osso são restos mortais de animais, seria difícil depois que você usasse não subisse nenhum tipo de cheiro. O maior cuidado que temos que ter, além da manipulação, é com os nossos animais de estimação. Eles são atraídos pelo cheiro e costumam comer o adubo quando não estamos por perto. Isso pode intoxicá-los. Quando não ficam brisados, podem até morrer. Então tomem muito cuidado nessa parte. Em comparação com os adubos químicos, os adubos orgânicos demoram um pouco mais para serem assimilados pelas plantas, pois depende de entrar em decomposição. Além disso, vai depender da flora do seu solo, porque muitos dos seus nutrientes precisam ser quebrados ou sintetizados por bactérias e fungos para que a planta possa absorvê-los. Por isso, o cuidado com o solo é muito importante, mas é um excelente adubo. Outro adubo orgânico que está em evidência e já é sensação é o Tae Gold. Esse adubo está sendo utilizado pela grande parte de cultivadores de bonsai e orquídea.
Assim como a torta de mamona e a farinha de osso, esse adubo tem em sua composição alguns fungos e bactérias que são extremamente eficazes à planta. É um adubo micorrizado, realmente vale a pena experimentá-lo. Eu particularmente gosto muito desse adubo e só utilizo esse tipo de adubo orgânico em minhas plantas. Realmente vale muito a pena. Passaremos agora para o adubo químico. Falaremos sobre o osmocote. Esse adubo também é muito utilizado. Alguns não gostam de trabalhar com ele, pois é um adubo que, se você errar na mão, pode até matar a planta. Primeiro, devemos lembrar que existe uma formulação muito grande de osmocote. Você pode encontrar em várias formulações e pode ser usado em diversas situações. Esse adubo, você pode escolher a quantidade de micro e macronutrientes que quer usar em sua planta. É um adubo de liberação contínua. Farei um resumão para que o vídeo não se estenda muito. O osmocote vem em pequenos grânulos NPK. Cada grânulo é coberto com um revestimento orgânico. Após a aplicação do osmocote no solo, a água penetra através dos revestimentos semipermeáveis e começa a dissolver-se os nutrientes presentes nos grânulos. Em geral, a fase de liberação começa imediatamente ao seu uso, dependendo da longevidade do produto usado. A planta mostra resultado benéfico de 1 a 2 semanas após o início de seu uso. Galera, nenhum outro fator pode produzir efeitos sobre a liberação dos nutrientes, nem o nível de sal, pH, atividade microbiana e da quantidade de água ou mesmo a chuva em grande quantidade. Não tem nenhuma influência sobre a liberação de nutrientes. Apenas a temperatura é importante. É um bom adubo para ser usado. Minha dica é sempre usar a metade do recomendável pelo fabricante. Nesse caso, é melhor errar para menos. Falaremos agora sobre adubo líquido. Esses adubos são usados na pulverização das folhas. São adubos que contêm micro e macronutrientes e são assimilados quase que imediatamente pelas plantas. O ideal é usá-lo no horário da manhã. Essa hora, a planta está em plena atividade fisiológica. Faça uma pulverização levantando as folhas das plantas. Ali estão a maioria dos estômatos. Fique atento ao recomendado pelo fabricante. Costumo usar a metade do recomendável. Pessoal, outro produto muito usado é o Super Try. Esse produto é muito utilizado quando fazemos iamadore, enxertia, alporquia, transplante e intervenções. É um excelente produto para enraizamento. Só vejo elogios sobre esse produto. Agora falaremos um pouco sobre aminoácidos. Aqui no Brasil, não temos muito costume de usarmos aminoácidos nas plantas. Lá fora, me parece que é um pouco mais comum. Entretanto, existe um aminoácido utilizado entre os ponçaístas e pouco se fala dele. Na verdade, é um suplemento para cachorro chamado Aminomix, uma mistura de aminoácidos mais vitaminas. Os aminoácidos são elementos importantíssimos no metabolismo da planta. Quando a planta passa por algum tipo de deficiência, os aminoácidos podem auxiliar e muito. Ou seja, os aminoácidos podem ser usados após o transplante, após uma poda, a um combate a um estresse, após qualquer intervenção que possa diminuir o fluxo de energia na planta. Apesar de tudo, não pode ser considerado uma adubação. Beleza, galera? Como você pode utilizá-lo? Use uma colher de chá para cada 3 litros d'água. Faça uma pulverização das folhas. Essa medida pode ser usada para enraizamento. Se fizer algum transplante, pode regar dia sim e dia não, durante uma semana, depois a cada 15 dias. Nas plantas saudáveis, uma vez por mês. Então é isso, galera. Esse foi um resumo sobre adubação. Espero ter ajudado e tirado algumas dúvidas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like em nossos vídeos. Forte abraço e bonsai na veia!